Certo, pai. Uma questão que a gente já aconteceu na nossa vida e eu queria que desse o teu pensamento sobre a prepotência na área médica e como isso afeta na liderança. Como a gente já falou muito, mas eu sei que tu tem uma história específica que eu queria que tu contasse, É, que é bem que interessante. é uma coisa que um pouco me emociona, assim, porque, poxa, eu trabalhei muitos anos com a área médica e a minha mãe teve, tua avó, né, teve um AVC hemorrágico, né, e 70% do cérebro dela foi, aí ela foi às pressas para o hospital, foi feita a cirurgia, cliparam, rompeu, cliparam de novo. O teu pai tem como desejo que nunca façam reanimação em mim. Porque eu aprendi com a vida que quando chegar a minha hora, vai chegar a minha hora. E às vezes, o ato médico, que é só salvar vidas, não é só no sentido pejorativo, mas só como primário. Cuidar e salvar. Então não é só. O só quer dizer que é único. Então eu quero chegar bem claro para não desmerecer e nem depreciar ninguém. Quando a minha mãe foi feito 2 cirurgias, porque a primeira já deu errado. Sim. Clipar. Não foi uma falha médica, mas foi uma realização mal sucedida. Sim. Quando eles chegaram, eu achei muito estranho. Chegaram os 2 médicos, né? Porque me conheciam assim. Ó, Chandos, infelizmente a tua mãe assim, foi clipado, daí tivemos que abrir tudo de novo, clipamos de novo, tal. Eu respirei fundo, olhei para eles, eu coloquei a mão no ombro de um deles e disse: como é que é brincar de Deus? Minha mãe agora vai vegetar. A minha mãe nunca vai ser mais a mesma. Ela não vai me reconhecer. Ela não vai ter a mesma vida. Aí eu pergunto, será que às vezes nós, seres humanos, vocês da área médica, não poderiam deixar a prepotência de dizer eu salvei e dizer, poxa, tenho a ética, eu não posso deixar isso. Tem a ética, eu posso salvar, o corpo ainda está ali, está batendo, mas muitas vezes o médico brinca de Deus. E aonde chega nesse ponto? Eu acho que, como tu falou, eu acho que o médico, muitas vezes, como ele brinca de Deus, ele acha que pode tudo. Exatamente. Por quê? Não é nem questão de querer salvar, Mas não é culpa saber que dele. pode tudo. Mas não é culpa dele. É, Isso é culpa da sociedade que criou, tá? que botou o médico num Que pedestal. botou ele num pedestal e que está caindo. Sim, O médico ganhava 100 mil, 200 mil, hoje não ganha 40. Hoje vocês têm grupo de WhatsApp para fazer plantão. sim, A situação médica mudou. Quem tem pai médico não quer dizer que tenha sucesso. Eu tive sucesso, será que tu vai ter o mesmo? Então é muito difícil. E outra, eu não vi só o caso da minha mãe, eu trabalhei dentro de hospitais. Eu vi muita coisa difícil. As pessoas, vocês vão ver muita coisa que eu vi, porque caía na minha mesa. Eu trabalhava diretamente com a diretoria. Erro médico, problemas com enfermagem, ferida. Acontece tanta coisa, cara, dentro do hospital, mas tanta coisa que não cabe a mim porque são sigilos profissionais. Mas eu vi coisas assim terríveis. Por quê? Muitas vezes, outra coisa, você deixar a responsabilidade sua para terceiros. É assim que funciona hoje. Tem muito médico deixando a responsabilidade dele para terceiros. Doutor, ela está assim. Ela está muito mal. Ah, não, dá isso, porque eu estou numa festa de aniversário. Então, desculpa, não tem vocação. Um dia teve uma pessoa que me ligou para fazer uma consultoria e disse que ele queria montar um restaurante. Eu perguntei assim, quantas pessoas tu recebe na tua casa? Não, ninguém. Tu gosta de servir os outros? Ah, mais ou menos. Não monta um restaurante, porque uma pessoa que não gosta de servir nem os seus próprios amigos vai servir os outros como? Então, voltando lá à tua avó, é justamente essa prepotência, às vezes, que não foi um erro deles, mas é um erro eu como familiar.
Sim. Tipo, eu agora estou com um problema. E a minha mãe vegetando. Graças a Deus o pai tinha condições, tua mãe foi para uma melhor clínica que eu recomendo, tá? Vou fazer não é merchandising, mas é porque realmente foram fantásticos, que é a Beluno, né? O Dr. Álvaro é um amigo meu, o projeto da clínica, a primeira clínica que ele ia montar lá em Nova Veneza, eu e o Daniel, que era diretor do hospital, que fizemos o projeto para ele. Sim. Então assim, cara, aquilo ali me marcou muito. O poder que um médico tem. E o médico, ele tem que ter consciência. Aí volta a humanização. Sim. Se ele tivesse dito para mim algo que fosse satisfatório, tudo bem. Mas nós fizemos o possível. Nós. Agora, como a comunicação é importante na vida de um médico? É, saber comunicar notícias ruins, né? Sim, ele simplesmente disse, olha, fizemos o nosso trabalho, tivemos que fazer 2 vezes, assim como se fosse um... Tanto faz, tanto fez. Ele disse assim, Xandros, nós fizemos o possível. Infelizmente, nem tudo sai como a gente espera, tá? A gente torce que ela se recupere. É difícil. Poxa, qual é a diferença qual é a diferença e por que não ser humano? O que eu levei deles? Bons profissionais, mas, novamente, falamos da frieza. Isso acontece com o policial, isso acontece com o bombeiro, isso acontece com profissões que trabalham com dor. É. E como é que fica? Fica difícil, Caio. Fica. Tá vendo como a humanização, por isso que eu digo, a medicina, dependendo da área que teus colegas ou você escolher, vocês podem se tornar frios. E eu sou a favor de médico fazer terapia. Não, acho que todo mundo tem que fazer Tem que terapia. fazer, porque é o seguinte, ele não está preparado para tanta pressão, e ainda mais nos dias de hoje. Antes de eu chegar no teu consultório, antes de eu chegar numa situação, eu estou já no Google, já estou no chat. Sim, é. Então hoje o teu cliente já não é mais mal informado, ele é tão bem informado quanto você. Então quando a minha mãe teve aquilo lá, eu já sabia. Eu sabia o que ia ser da vida dela. Mas, infelizmente, né? Foi um termo que eu usei, meio que me arrependo, porque eles fizeram o trabalho dele, mas foi uma frase que eu disse e que realmente eu acho que marcou a vida deles, porque eu disse. Como é brincar de Deus. Vou dar uma outra dica para vocês. Existem pessoas que gostam que você fale, e tem pessoas que são sinestésicas, que precisam de toque. Quando você faz isso numa pessoa, você mostra aproximação, você mostra intimidade. Então, às vezes, a forma de eu impactar a vida dele não foi o falar na distância, foi colocar a mão nele e dizer, como é brincar de Deus? É mais impactante, né? Claro. Se eu chegar para ti, Caio, tu tem que mudar a tua vida. Caio, muda a tua vida. Sim. É diferente? É diferente. Viu? Essa foi uma história que eu levo para mim. Pai, e para terminar, qual é a última dica que tu dá pro pessoal, quem quer ser líder? Primeiro, leiam, estudem sobre liderança, estudem, saiam um pouco da bolha, tá? Saiam um pouco da bolha. E eu vou dizer o seguinte, a vida, ela é um eterno aprendizado. E eu vou dar um exemplo para vocês da área da saúde, que é muito interessante. Queres atender bem o teu paciente? Imagina a tua avó com 90 anos de idade, como tu trataria ela? Trate teus pacientes assim. Pô, mas tem paciente que é chato. É SUS, é isso, é aquilo. Nós estamos falando de profissionais em consultório. Eu não estou falando disso. Mas o SUS é tratado diferente. Então, é aquele negócio. Haja de forma igualitária e de forma homogênea e que tu possa ser tanto um bom médico na área pública como na área privada. Então, assim, o maior conselho que eu dou para vocês, certo? Não deixem de ler, não deixem de estudar sobre o ser humano. Aprendam com os defeitos dos outros. Caio, uma coisa que eu vou dizer para vocês.
quem está na frente nunca é o vencedor. Vencedor pode ser o segundo, porque ele está analisando tudo que o outro na frente faz. Então, o grande segredo que eu digo, tirem alguém como profissional referência. Não fiquem competindo entre vocês. Vocês não são nem formados. Aí estão se competindo, um querendo mostrar para os outros. Olhe para si. Tu quer ser um baita médico? Olha para si e olha para os seus pacientes e não vai competir com os seus colegas. Os teus colegas não vão falar mal de ti, os teus clientes vão te adorar e tu vai embora com a consciência tranquila. Olha como é importante relacionamento. Então, assim, é muito difícil para o pai chegar para ti e dizer assim, qual é a frase? Não tem frase. Sabe por quê? Cada um de nós é diferente um do outro, como um dedo é diferente do outro. Eu posso falar alguma coisa para eles e que não vai ter sentido. O que faz sentido para a tua vida? É isso que é o mais importante. O que faz sentido para a tua vida? Por que eu estou aqui? Estou aqui por causa do dinheiro? Estou aqui por causa da profissão? Estou aqui porque meu pai pediu? Quem sou eu? Então, 3 perguntas que eu sempre faço e que eu já falei antes. Quem eu era, quem eu sou e aonde eu quero chegar. Essas 3 perguntas vocês devem fazer sempre. Quem eu era, quem eu sou, porque nós somos seres em evolução. Quando você se achar bom, é que você não sabe nada. Quanto mais você aprende, mais burro você se torna. E para concluir, mais uma história médica, eu tenho um compadre que teve a esposa com câncer de mama. E ele usou uma frase seguinte: a ignorância é uma bênção. Porque quem não conhece do assunto não sofre. Então, conhecimento dói. Porque quando você acredita que sabe, você não sabe nada. Então, humildade, perseverança, processo, planejamento. Sem isso, pode ser o melhor do mundo. Tu nunca vai ser ninguém. O melhor do mundo nunca vai ser ninguém. E outra, nós temos histórias no mundo aí de pessoas como grandes estudiosos que eram prepotentes e nunca chegaram a lugar nenhum. E nós vimos pessoas humildes que teve prêmio, Sim. né? Foram homenageados, por quê? Humildade. Isso é o mais importante, humildade. Sem isso aí, eu aprendi com a vida que a prepotência não leva a nada. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu fui arrogante, eu fui prepotente, eu fui tudo isso. E eu só descobri que o grande valor da vida era a humildade, o respeito pela pessoa, a dor dela, como é que eu posso ajudar, de que forma, e nunca dizer para ela que ela estava errada. Eu sempre dizia o seguinte: eu estou aqui para te ajudar. E vai ter coisas que eu vou te falar que tu não vai gostar. Pai, muito obrigado pela entrevista que tu fez hoje para o nosso grupo, né? E agradeço muito por ter sentado aqui comigo e ter passado teu conhecimento. Não foi bom, sabe por quê, Caio? Às vezes pai e filho não discutem coisas profissionais. E o mais importante é que talvez tu conhecer um pouco mais do que eu faço. Eu sei muito do que tu faz, mas tu sabe muito pouco do que eu faço. E isso é importante as pessoas se preocuparem e tirarem exemplo. Eu posso não ser o melhor na internet, posso não ser o melhor na tecnologia, em tudo, mas eu tenho muita experiência para passar. Então, ouvir os mais velhos, às vezes, é um detalhe. É um detalhe. Eu fiz o mesmo que tu fez. Meu pai falava uma coisa, e depois eu digo, puta que pariu, ele tinha razão. Caio, pai tem mais orgulho em poder falar contigo. Eu sinceramente, eu não vejo o que eu falei para eles. Para mim, isso foi uma conversa. E eu me sinto muito grato por ter lembrado de mim e espero contribuir com alguma coisa. Mais uma coisa que eu quero deixar para vocês. Não acreditem em tudo que eu falei. Tudo que eu falei é mentira. Tudo que vocês ouviram agora é mentira. Se vocês querem saber se é verdade, procurem nos livros, procure outros profissionais. Saiba se eu falei é verdade. Sim. Porque nem tudo que tu ouve é verdade.
Fechou? Fechou. Tem que ir pro hospital. Um beijo. Beijo.